Oi, eu sou a Guênia Lemos, eu sou atriz, eu sou cenógrafa, eu sou aspirante a outras coisas, também muitas coisas na vida. Nessa peça, Ovos Não Tem Janela, eu sou a proponente, que é uma palavra muito chique. Eu também sou atriz, eu não ia ser cenógrafa, mas eu assim, calhei de ser cenógrafa também, por N questões, né? Eu sou Beto Bruel. Eu vou dirigir a minha primeira peça de teatro, Ovos Não Tem Janela, do Manuel Carlos Caran, meu padrinho de casamento, hein? Meu padrinho de casamento. Então, é uma grande expectativa, né? Dirigir uma peça, Ovos Não Tem Janela. Vai acontecer, vamos fazer bem. Aliás, só completando, a iluminação vai ser do Lucas Amado. Do Lucas, agora fechamos a ficha. Aliás, a gente quer ver como é que vai ser para Lucas Amado iluminar uma peça de Beto Bruel. Não, nós temos conversado. Não, que nos ensaios, né, eu falei, eu não vou falar da luz, não vou falar da luz. E daí agora, eu vou dizer assim, não, Gorosito, você tá lá no fundo com um corredor de luz. Com a referências de luz no daí eu disse assim, ó, gente, dois elipsos de 50 graus marca terceiros, que aqui tem... Mas eu comecei a brincar também, aqui tem dando nome para refletor. Eu vou fazer 73 anos agora em maio e comecei em 71, dá 52 anos de teatro, como iluminador. Eu acho que nunca me passou pela cabeça dirigir uma peça, então é impressionante isso. Agora que eles me convidaram para dirigir, eu fiquei pensando, né? Eu nunca tive vontade, eu acho. Sabe? Que é impressionante, né? Um período tão longo assim, eu não ter nem tentado dirigir uma peça. Mas eu acho o que está acontecendo é uma coisa muito diferente, né? Que quando você vai criar iluminação, você tem responsabilidade com um setor, né? A luz. Vai lá, claro que você conversa com o figurino, com o diretor, com tudo. Mas agora, a direção da peça, eu sempre brinco com o Felipe, brinco com os diretores, né? Quando você passa na rua e está escrito lá, peça tal, direção de Edson Bueno. Tudo que se enxerga no palco é o que o Edson Bueno quis. Então, realmente, eu estou no outro lado agora, que é complicado, sabe? Difícil. Acho que vai ser, dentro da arte, do meu trabalho, vai ser o maior desafio do que eu já fiz. Né? Mas para por aqui, não? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver, né? Vamos com calma. Vamos ver. Não, e é engraçado, o porquê que eu estou dirigindo a peça, o convite partiu... Do Gabriel Gorosito, que foi um dos idealizadores também do projeto, né? Então ele chegou pro Beto, eu confesso para você que eu achava que o Beto não ia topar, mas o Beto topou, então a gente falou assim, bom, se o nome de Beto Bruel está na direção, a gente tem grande chance de passar com esse projeto e passamos. Então estamos aqui. E vocês comentaram assim, a expectativa de participar do festival, porque vocês já estão com uma temporada depois, né? Já, a gente tem uma temporada, eu não sei se a gente já está com a data definida, assim, mas a gente tem uma temporada que a gente tem que cumprir porque o projeto é um projeto do mecenato que exige 20 apresentações. Porém, a gente conseguiu fazer esse esquema com o festival, de poder apresentar na mostra oficial, uma grande honra para a gente. O Beto e o Gabriel eram grandes defensores dessa ideia. Eu tinha um pouquinho mais de receio. Eu não lembro. Mas, enfim, estamos aqui, estamos muito animados. E o Gabriel, o Moa e o Cid já estavam nesse processo de visitar a obra do Caran, né? Sim. E acabou que você recebeu esse convite. Vocês conseguem me dizer por que especialmente esse texto? Porque o Caran tem 20 peças de teatro, escrito para a literatura, que às vezes também é adaptada para o teatro. Sim. Eu acho que a gente precisaria ter o Mo e o Gabriel aqui para falar com a gente assim, um pouquinho mais do histórico disso, mas eu acredito que tem a ver com o fato de que essa peça nunca foi montada. É uma peça inédita do Caran, então ela tem um apelo muito grande por causa disso, né? Vamos confessar. Peça, né, que ele escreveu. Foi a última peça que ele escreveu. E realmente o Gabriel e o Mo, o Cid tinham montado a peça Duas Criaturas no Palco do Caran de forma completamente independente, então eles já tinham muito esse diálogo com o Bruno Caran, que já tinha também aberto a questão de direitos autorais, caso a gente não conseguisse passar no edital. Então, tudo meio que levou a gente a conseguir montar, conseguir ter o dinheiro do mecenato também para fazer uma produção profissional, assim, em todos os níveis, pagar todo mundo bem, pagar direitos autorais.
E é isso, né, Beto? Estamos aqui com esse grande desafio pela frente. Beto, você recebeu o convite já com o texto escolhido? Sim, já com o elenco. Sim, eu entrei. Originalmente era o Moa que ia dirigir, não era? Existiu uma conversa entre o Moa e o Gabriel, quando eles falavam de montar essa peça anos atrás, do Moa ser o diretor. E eu lembro que quando daí eu e Gabriel estávamos falando sobre montar essa peça novamente, trazendo essa ideia de volta assim, à luz, o Gabriel sugeriu a questão do Beto ser o diretor, né, por conta de todo o histórico que ele tem no Teatro Margem, ele ter conhecido o Caran, ter trabalhado com o Caran. E o Moa, inclusive, falou assim, ó, a única pessoa que eu abro mão de dirigir é pro Beto. Então, estamos aqui agora. E o Moa vai ser o nosso recepcionista agora. Olha. Né? E o texto, Beto? Como é que bateu esse texto para você? Do que ele fala um pouquinho e o que ele significa para você enquanto diretor? Eu acho que, acompanhando as peças do Caran, é mais um texto do Caran. Esse é mais elaborado, é mais para o lado da literatura. E tem uma homenagem ali ao Esperando Godot, mais ou menos, né? Tem uma coisa assim. E eu acho, o Caran, ao mesmo tempo que ele é difícil, ao mesmo tempo ele vai envolvendo, né? Então é impressionante, né? Ele vai falando de um assunto, vai entrando em outro, sabe, vira um colar aquilo. Eu tenho uma imagem geométrica na minha cabeça, assim, talvez por ser cenógrafa, assim, de um caracol que vai se formando, assim, porque tudo que eles estão falando vão saindo em tangentes e daí eles voltam, por algum motivo eles voltam aos mesmos assuntos, mas já está mais ampliado com outros assuntos envolvidos. E é um texto meio absurdo, assim, né? Ele é maravilhosamente absurdo. Eu acho que foi isso que me atraiu tanto ao texto. Não, é muito interessante, né? Então, aliás, eu estou muito curioso, realmente, para ver a reação da plateia também, né? Até porque não é um texto que né, a gente não tem visto esse tipo de teatro há muito tempo aqui, né? Sendo feito aqui em Curitiba. Ele flerta com o teatro do absurdo. Sim, eu acho que sim. Muito. Com certeza, não, muito. Né? Porque o Caran sempre, né, quase todas as peças que nós montamos lá do Margem era muito experimental. Tanto é que eu acho que isso aqui eu acho que tem ali uma comédia experimental, né? Essa peça. Eu acho que fala isso. E o Caran sempre nós experimentamos, né, no Margem. Então eu acho muito interessante isso. E voltando lá para falar que são 50 anos lá do Teatro de Bolso, que nós chegamos lá com o Caran lá, tudo que a maneira como eu trato uma montagem onde trabalhar, eu aprendi com o Caran. Apesar de ser um teatro experimental, absurdo, o respeito que o Caran ensinava pelo palco era uma coisa impressionante, sabe? Então, eu devo muito ao Caran essa minha maneira de olhar uma obra de teatro. Com certeza o Caran foi o grande... Ele foi fundamental? Foi fundamental. Na minha formação, com certeza. Que quando eu cheguei lá no Margem, eu não tinha muita noção. Aliás, todo aquele time, né, o Dante, o Solda, o Caran tinha formação, a Ione Prado era grande atriz nossa aqui já, o Alberto Centurião, mas a Denise Assunção, né, que é irmã que era cantora, né, começando. Então, todo esse pessoal realmente aprendeu a fazer teatro lá, no Teatro de Bolso, ali, com o Caran. Foi uma coisa... E esse encontro, essa peça é cheia de encontros, né? É um pouco clichê a gente falar de encontro no teatro, mas ela é cheia de encontros, porque a gente tem você, o Solda e o texto do Caran, que são da época do Teatro de Margem. E o Bruno. E o Bruno, que é o filho. Que é o filho, né, que vai fazer a trilha. E tem aquela, eu achei lá uma trilha que o Caran fez para nós lá do Cavalo Branco de Napoleão, o Caran que fez a sonoplastia da peça. Eu achei e mandei agora digitalizar e vou passar para o Bruno. Se o Bruno achar interessante usar as músicas que o Caran escolheu para aquela peça, a trilha da peça vai ser do Caran e do Bruno. Vamos ver, tomara que dê certo. O Solda está lá ansioso para fazer. Fazer o nosso cartaz. Não, ele já mandou camiseta, não sei o que. Eu falei, calma, Solda, calma. Tá lá. Não, e uma coisa interessante, se você pegar a história do Grupo Margem, né, era um grupo basicamente de cartunista. Né? Então tinha quase todos os cartunistas de Curitiba fizeram os nossos cartazes, né? O Douglas Maier, o Retamoso, o Rogério Dias. Então você pode ver todos os cartazes nossos, então, o Dante, o Solda, então, que era do grupo. É muito interessante isso. E eu acho que o Solda agora ele vai ser
chegada dele junto aqui, quer dizer, ele vai assistir os ensaios, né, provavelmente, eu convidar o Solda, que ele tem aquele olhar nosso lá para trás, né? Então, o Solda, nós fizemos um musical lá na época do Teatro Bolso, que o Solda tocava contrabaixo, né? É engraçado, ninguém sabe, o Solda toca contrabaixo, né? Ah, é? Legal. E a sua filha? Como é que é dirigir sua filha? Temos esse encontro também nessa peça. Pois é, no elenco original a Renata não estava, né? Estava a Tati Blum. Que daí a Tati saiu e daí vai entrar quem? Daí eu sugeri, eu falei, vamos colocar a Renata, que de repente é a única peça que eu vou dirigir na minha vida, então pelo menos vou ter o prazer de dirigir minha filha. E a Maíra Lourdes, que é minha sobrinha, vai assistente de direção. E a Renata, ela fez a IAD em São Paulo, ela trabalhou muito em São Paulo, né? Então a Renata tem uma experiência também. Vamos ver, é bom que a Renata está sempre lá em casa, a gente conversa muito sobre a peça, né? Então isso é bom, tentar ficar lá falando. O processo sai do ensaio e entra nas reuniões de família. Fica, né? E me sintetizem um pouquinho o que é a sinopse, porque a gente já sabe de toda a questão estética, né? E a sinopse? O que é a história que as pessoas podem pensar? Que difícil falar isso. Vamos começar pela cenografia. Olha, a cenografia ainda está sendo desenvolvida, né? Mas a gente tem falado muito dessa conexão com Esperando Godot. E a gente pensou, talvez, dessa cenografia. Inicialmente vinham imagens assim de... São 5 personagens, 4 deles esperando um doutor chegar, e tem o recepcionista dessa sala de espera. Então eu imaginei inicialmente assim, que talvez tivesse muitos arquivos que não dessem a entender que tipo de sala de espera que é, mas tem arquivos que seja para um médico, para um advogado, para alguma outra coisa assim. E comecei a buscar imagens referentes a arquivos para o Beto. E daí o Beto curtiu as imagens e começou a levar e desmontar esse arquivo para formar algo um pouquinho mais orgânico, que daí a gente está chegando agora numa imagem de um tronco gigantesco de uma árvore. Ou seja, a gente faz a nossa pequena homenagem Esperando Godot ali, e de dentro desse tronco muitas coisas podem aparecer, que a gente não sabe ainda muito bem, a gente espera que tudo caiba. Então, assim, o cenário acabou se tornando um grande pedaço aí do que a gente está pensando de fazer com a montagem. A princípio seria uma coisa mais simples, hoje em dia está tomando conta do palco agora. Assim, é quase um novo personagem, né? Sim, e é interessante porque a gente queria muito fazer uma homenagem ao Teatro Margem, assim, trazendo o Beto, trazendo o Solda, e a gente também tem essa coisa de poder buscar essa nova linguagem, assim, com as pessoas que nunca tinham trabalhado com Caran antes, né? E eu, inclusive, perguntei para o Bruno, eu falei assim, Bruno, você acha que eu devo, assim, na cenografia, ficar, assim, fiel ao que eram os cenários do Grupo Margem, né? Que eu sei que eram muito mais improvisados, assim, muito, muito interessantes, assim, eles pegavam caixas de supermercado e montavam uma parede inteira de caixas, sabe? E ele falou assim, não, por favor, assim, se livre disso, crie o que você quiser, o que for, né, certo pro projeto, e a gente está indo por esse caminho. E eu acho interessante, né, hoje em dia com o celular, você está do lado de uma pessoa e a pessoa está falando, você escuta a frase, o texto tem muita coisa parecida com isso, né? São frases e você às vezes está andando na rua, você escuta a pessoa falando coisas assim, sabe? Você vai andando, é impressionante isso. E o texto assim, ele acaba sendo quase isso, sabe? Uma conversa sabe, do celular, só que acaba formando. Sabe, sempre o Caran começa aqui, fala em milagre, aqui ele põe a palavra aqui, de repente tem uma cena do milagre, né? É muito interessante isso, mas é um texto de frases jogadas que transformam numa grande ideia. Inclusive o Beto até estava sugerindo assim, o corte de algumas páginas, né, inicialmente, só que eu estava tentando defender assim, não vamos cortar ainda, porque realmente tudo é muito bem, apesar do absurdo, é tudo muito bem conectado, assim, então tipo, uma frase que você fala ali no início da peça vai voltar de alguma maneira no final, entende? Então, assim, eu ficava com um pouco de medo, se a gente cortar, a gente vai estar cortando, né, o início da ideia, que seja das palmas, ou do fogo, ou de alguma outra coisa que aparece na peça. Tem lá da 19 a 25, né?
Tem 53 páginas. Quando eu lia lá da 19 até a 25, eu falei, mas isso aqui o cara não... Tem alguma coisa estranha. Não, mas agora tá, não, o texto vai ser... Não, e uma coisa interessante, né, que não tem improviso nenhum, né? Aliás, é proibido improvisar, né? Então é o texto certinho. E realmente, né, quando nós fizemos um ensaio e pulamos esse pedaço lá que eu imaginava, é ruim, sabe? Então é impressionante, ao mesmo tempo que é um bombardeio de frases que tudo se conecta, né? Conecta. Estranhamente, existe um sentido no absurdo. Não, mas não é. Existe. Sim. Parece que existe ali dentro da cabeça do Caranzi, né? Beto, você diria que essa questão dessa linguagem fragmentada que cria essas camadas de leitura é o que torna esse texto atual? Ah, com certeza. Eu acho que nós vivemos um tempo... Antigamente se telefonava para as pessoas sem vou ligar para alguém, né? Ligava. Hoje em dia você pode falar, então, virou um festival de frases, né? É impressionante, às vezes a gente fica 40 minutos conversando com a pessoa, um mandando áudio para o outro, por que não liga, né? Sabe? E daí você vai pegar essas frases que você manda, sem coisa, tira aquelas frases de lá, é muito, muito louco, né? Eu sou daquelas que falam assim, por que estão me ligando? Por que não mandam mensagem? Não, então nós vivemos num tempo muito esquisito. Quando você assistir a peça, você vai ver como é interessante isso, sabe? Tem nesse conjunto ali de frases, como tem muito muita coisa atual, né? A maneira da gente viver hoje. Sabe? Então eu estou curioso para ver essa reação, né? Você sabe que a gente teve um ensaio ontem só para bater texto, assim, só os atores, né? E me veio uma imagem muito forte na peça, assim, de que eles estão ali nesse limbo, assim, esperando esse doutor a vida inteira. E se a gente tivesse a possibilidade de ter efeitos especiais no teatro, assim, para mim, a gente veria essas pessoas aparecerem jovens e irem envelhecendo e chegarem, assim, literalmente, do cabelo branco, morrendo no final, sabe? Assim, nossa, isso é lindo demais, mas é claro que a gente tem os limites físicos do teatro. Num filme daria lindamente. Não, é engraçado, e eles estão lá, fechado lá, e não saem de lá, né? Não saem. É um negócio... E é um assunto muito atual, né? Porque eu acho que eu tenho visto muitas obras que falam desse assunto de você estar preso em algum lugar e não conseguir achar a saída, né? Muitas. Expectativa também, né? Essa expectativa que nunca se concretiza. Então, né? Existe algo... diversos aspectos. Aliás, atualmente nós estamos vivendo uma grande expectativa, né? Para que lado que vai esse país, né? Pois é. Sabe? O mundo, né? Estamos torcendo, né, que esse país, né? Vamos lá, né? E sobre essa construção de personagem? Porque me parece um processo muito particular. Você consegue falar um pouquinho pra gente, tanto do seu quanto dos outros atores? Nossa, puxa vida. É que assim, a gente ainda não mergulhou no início de ensaios, assim, né? E eu estava com outra produção acontecendo, então eu estava assim, até me poupando muito, assim, porque eu tinha que focar na estreia daquela outra obra, que é uma obra completamente diferente. São outras linguagens. Lá você não fala de personagem, lá, né, é outro mundo, assim. Então, o que eu sempre gostei enquanto atriz é justamente essa questão de você entrar na cabeça de um diretor e buscar entregar a visão dele para o público, né? Então, eu estou achando um barato aqui, porque o Beto, assim, tipo, você vê como ele está empolgado para dirigir a peça, assim, ele está pensando e questionando. E a gente vai começar, de fato, a ensaiar agora a partir de segunda-feira, né? Mas eu não sei, assim, eu acho que a gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai achando esse texto também, sabe? Não está muito claro ainda para nenhum dos atores ali como que a gente vai chegar nesse lugar de descobrir o que é esse personagem, mas vai ser uma loucura, né, Beto? Já está meio que sendo uma loucura, assim, como dar esse texto, de não colocar caco nenhum, de não, sabe, é muito interessante. E o principal, acho, de tudo isso é o texto, né? Que tem, às vezes, uma peça que tem muito visual, não sei o quê, alguma coisa, interferência sonora, não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que essa peça, realmente, nós temos obrigação de fazer, sabe, passar o texto. Ela não precisa de muita pirotecnia, né, na verdade, assim, porque o texto por si só já é muito maravilhoso, sabe? Então, assim, realmente eu acho que a gente vai descobrir essa medida,
né, nos ensaios, mas eu não tem uma fórmula, assim, não tem nada que deixe claro pra gente qual que é o caminho. A dramaturgia do Caran que está guiando realmente vocês. E na revista do festival eu falo uma coisa lá no final, que o que eu acho que é montar uma peça de teatro, uma grande lição de democracia. Onde, quer dizer, eu vou dirigir a peça, mas com certeza eu acho que nós vamos ter esse conjunto, né, de todo mundo. O teatro mudou muito a maneira de fazer o teatro hoje em dia, né? Hoje em dia é muito melhor, né? Então o Felipe é impressionante. Eu tenho obrigação de falar para o Felipe Rich tudo o que eu acho da peça. Dizer, ó, essa cena aí é muito ruim. Da obrigação. Ele escuta, se ele achar bom, ele tira, se não quiser. Então é muito interessante essa nova maneira de fazer o teatro. Que antigamente tinha os diretores ditadores, né? Que é muito bocó, né? O cara achar que pode sair gritando e, né? Sempre brinco, né? Com uma cadeira e um chicote, né? Então, eu acho essa maneira, hoje em dia, essa lição da democracia que é montar uma peça de teatro é muito bom, é muito salutar. É muito democrático e eu acho que a gente também está entendendo que não tem como você ser um artista sem você ser um ser humano primeiro, né? Que consegue enxergar as outras pessoas com quem você está trabalhando, ouvi-las, né? Dar o valor para elas e realmente, assim, abrir o diálogo para que a coisa... para que aquele grupo de pessoas realmente juntos crie uma coisa. Mostre a ideia, né? Então, E deixa eu perguntar uma coisa. O que vocês dois diriam, cada um, óbvio, que as pessoas devem ir assistir Ovos Não Tem Janela? Eu acho que, antes de tudo, é bom ir no teatro. Né? Qualquer peça, eu acho, a pessoa sair de casa assistir uma peça é boa. E eu acho que o Ovos, olha, eu acho que é um pouco a mais, sabe? Eu acho é uma coisa aqui de Curitiba. Eu acho que o Caran, é uma pena que o Caran foi embora tão cedo. Eu imagino que ele estaria produzindo hoje. E com certeza, eu acho que nós vamos tentar fazer uma coisa diferente. Diferente não, mas fazer uma coisa honesta, séria, criativa, Eu concordo com o Beto, acho que a gente tem que ler mais, a gente tem que ir mais no teatro, a gente tem que tirar o olho da tela. A gente está com uma proposta maravilhosa aqui, celebrando 50 anos do Teatro Margem, entende? Um texto inédito do Caran, que é um dos grandes autores que a gente tem aqui. Tem que ver, tem que ver. E é a estreia de Beto Bruel como diretor, gente. Ah, meu Deus. Não, eu acho uma coisa interessante, né, dentro da mostra, de estar na mostra oficial. Que quando eu falava de estar na mostra, eu imaginava lá no Antônio Carlos Kreide, lá, sabe, lá no portão. Agora, quando veio para a mostra oficial, ao mesmo tempo, né, aumenta, ou seja, nós vamos fazer a peça como era para ser feita, mas ao mesmo tempo vai ter muita gente olhando, né, sabe, é uma exposição... meio terrível, né? Meu demais, sabe? Vai ter um olhar grande sobre... Mas eu acho que isso é normal e faz parte, a gente tem que aceitar, a gente sabe. A gente tem que aceitar que pessoas vão amar, pessoas vão odiar. E assim é o mundo e a gente tem que ser só honesto com o que a gente coloca no mundo. Se a gente for honesto com a nossa arte, não importa quem goste e quem não goste, né? Tá tudo certo. A presença local esse ano na seleção da mostra oficial, eu acho que é bem interessante. Não, eu acho uma coisa muito interessante, como o Festival de Teatro Curitiba, ele ajudou o nosso teatro daqui, né? Se você pegar o Felipe Rich, o Guilherme Weber, eu lá, nós montamos Som e Fúria no ano 2000 no Fringe, que era lá no Teatro Zé Maria, e olha com aquela peça, né, o que aconteceu, como mudou. O Márcio Abreu, né? O Márcio Abreu era ator do Som e Fúria na peça, né? Então é muito interessante isso. E no início do Festival de Teatro Curitiba, eles traziam peça de fora para estrear aqui em Curitiba. Então a crítica vinha aqui, só assistia as peças de fora das estreias, nem olhava para nós. Quando o festival começou a trazer peças que já tinha estreado lá, a crítica veio aqui e começou a olhar para nós. Você pode ver o Damasceno, quantas pessoas que... né, por causa do Festival de Teatro. Então eu acho esse movimento é muito interessante. Então nós estamos aqui na mostra oficial e tem o Fringe está aí com 350 peças, né, que provavelmente deve ter peças muito interessantes também. Eu acho essa vitrine é muito boa, é muito interessante o que o festival fez por Curitiba. Com certeza, esse agito cultural é muito necessário, né? Muito. Olha, com toda certeza, eu acho é muito difícil, sabe? Uma coisa, olha, nós temos ainda 40 e não sei quantos dias pela frente. Eu acho que é uma responsabilidade
Mas eu sempre admirei os diretores, né? Você tem pessoas, você pega o Zé Celso, o Antunes, o Felipe, o Márcio, todos, o Gabriel Vilela, são pessoas que mudam, né? Cada década eles quase mudam a maneira de ser, né? Eles mudam a estética do fazer teatro no país. É muito interessante isso. Eu entendo o Beto muito, porque eu também, assim, em, sei lá, 30 anos de carreira, eu já trabalhei com muitos diretores, trabalhei tanto como atriz como cenógrafa, muitas cabeças diferentes, muitas personalidades diferentes, assim, e eu lembro que agora eu tô para dirigir o meu primeiro curta-metragem, né, que vai acontecer no final do ano, e a ideia de você finalmente assinar um projeto no todo, que é o que o Beto falou, na hora que você abre ali e vê uma peça de fulano de tal, tudo que está no palco diz respeito a fulano de tal, né? Então, eu entendo esse pavor, né, que dá de você dirigir, porque realmente, assim, para mim também dá um pavor, assim, eu sou responsável pelo todo, eu não sou só responsável pela cenografia ou por aquele personagem. Mas é um desafio maravilhoso, né? Se a gente não buscar esses desafios na vida, enfim, que seja para evoluir, para mudar, para experimentar algo diferente, assim, né, a gente acaba ficando um pouquinho naquele lugar seguro. E esse lugar seguro a gente sabe que a gente tem que dar uma chacoalhada nele de vez em quando. A gente está dando uma chacoalhada boa nesse lugar seguro do Beto. Não, é que, você veja, então geralmente... nesse período aqui de 40 dias, eu poderia criar 3, 4, 5 luzes, né? Então eu falei, não, o Guilherme Weber vai estrear dia 1º de abril, numa peça, eu falei, Gabriel, eu não posso. Outra peça, então eu abri mão de coisas, né, que eu poderia fazer, eu falei, fazer luz é mais fácil, é mais rápido. Quando você chega lá, o diretor já perdeu todos os cabelos dele, não sei o que, quando você chega e diz, o que eu tenho que fazer? Iluminar isso aqui. Então, o que tem que iluminar aquilo ali? Atrás disso, o diretor já, sabe, ele viu tudo. Eu sempre brinco, tem que ver qual é a roupa do bilheteiro, né? Claro, o bilheteiro que está lá é você que escolheu, né? Quer dizer, não, isso tá com uma roupa esquisita. Mas eu acho, vamos ver o que acontece, mas vamos ver, realmente, é muito novo ainda, é difícil. Foi o primeiro convite para a direção de cena? Primeiro. Pois é, então... E eu acho também, eu nunca me interessei, né? Como eu falei, que de repente, quando você quer, de repente você vai, não, pera aí, que então eu deixo que eu dou... Mas nunca me passou pela cabeça assim, de assumir isso. Tem a peça da Nena, que a Nena vai estrear junto, que eu abri mão também. Né? A Nena, eu falei, não tem como fazer, né? E daí tem as peças que remontam, né? Eu acho que tem... Mas estreia... Eu acho que não. Aliás, é impossível fazer outra junto ainda. É muito difícil. Não, só falta eu ter aceitado alguma outra e não lembro. Para fazer a luz. Figurino do Gui Almeida. Gui Almeida, que tem uma ideia, né? Engraçado, dentro disso, né? O cenário, a princípio, era uma coisa, foi para... E o figurino também, eu acho que amanhã, vamos ver, ele vai apresentar a proposta. O que nós temos? Nós temos um texto limpo. E talvez sejam figuras esquisitas, né? Então, né? Estamos tateando ainda. Vamos ver. Então, mas então vai ser divertido. Eu acho assim, seria ruim, eu acho que se eu fizesse a luz também, sabe? Ia ficar uma coisa, era uma coisa a mais, né? Mas eu acho que vai ser. Eu já tenho trabalhado com o Lucas, assim, e outras coisas, então eu acho que vai ser mais. Vai ser bom. Tem que ser bom, senão, né? Para fazer teatro, para qualquer emprego, né? Você tem que se divertir, né? Não tem razão de você ser um mal-humorado, né? Bom, lá, você chega lá, o cara diz, o que você quer? O Lucas está bem do coração, assim, de encarar esse desafio, porque eu já estaria infartado. Eu mandei o texto para ele falou, Beto, mas que texto é esse? Eu falei, sim. Falei, é esse texto. É esse texto. É o que temos, gente. É o que temos. Nesses inseguros. Esses inseguros. Obrigada mesmo. Imagine, eu vou. Eu vou,